Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida por aqui, pela rádio New Life Web, também no nosso canal no YouTube, o New Life Web Rádio. Você que está acompanhando a gente também aqui pela Terê TV, canal 11 e Rádio Teresópolis AM em 1510. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Bom, quando estamos nesse lado do estúdio aqui da Rádio New Life Web, né, para você que assiste a gente, né, para você que não assiste, nós temos dois lados aqui de gravar, né, as nossas programações. Quando a gente está do lado que aparece aqui, né, Family Forever, né, blessed, que, né, seja abençoada aí a sua vida, é porque estamos recebendo convidado, isso mesmo. Mas antes de apresentar o convidado, eu tenho que chamar ela, né? Tati Mizal, senão puxa minha orelha depois. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Cláudio. Graças a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor é bom, é fiel a todo tempo, né, Cláudio? Amém. Glória a Deus por isso. Bom, e hoje nós temos um convidado e eu quero que você apresente esse convidado, sabe Tati. aquela pessoa, ele e a esposa dele, são pessoas maravilhosas. Sabe aquela pessoa que é prazeroso estar perto? Amém. É essa pessoa que vai estar aqui conosco. A gente não tem muita oportunidade de estar junto, mas é um casal abençoado. Hoje ele vai conversar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito edificante. Vai levar muita vida a quem está sem esperança. Amém. Porque a nossa ideia é essa, né? O programa nosso fala de uma palavra de vida. E eu tenho certeza que ele vai contribuir muito nesse programa. Amém. Glória a Deus por isso. Então chama... Pastorzão, seja bem-vindo, pastorzão. José Roberto Sacramento, seja bem-vindo no Palavra de Vida. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Amém, gente. Paz. Eu que agradeço a vocês. Muito bom poder estar participando desse momento de bênção aí, podendo contribuir, né, para um momento tão difícil e levar uma palavra de ânimo para muita gente. Uma alegria, saudade de vocês. Nós também estamos com saudades, né? Que o Senhor possa estar preparando o momento da gente estar junto, dando aqueles glória, recebendo sempre, né, aquele conforto e aquela alegria de papai, que é sempre presente nas nossas vidas, né? Amém. Com certeza. Bom, para quem está chegando agora, quem é o pastor José Roberto Sacramento? De onde é o pastor José Roberto? Sei quem está no Cape Cod, quem assiste a gente na IPA Cape Cod, né, já conhece o pastor José Roberto Sacramento, mas no Rio de Janeiro não sei se conhece, né, mas tudo bem. Fala um pouquinho quem é o pastor José Roberto. Amém, eu sou o pastor José Roberto Sacramento, da IPR, na Igreja Presbiteriana Renovada de São Miguel Paulista, aqui na zona leste de São Paulo, né, da capital paulista, né? Sou pastor aqui há 19 anos que eu pastorei esse rebanho, também tenho um ministério itinerante aí pelo Brasil, pelo mundo. A gente tem andado em muitos lugares, em muitas terras, e Deus tem sido misericordioso conosco, né? E aqui na nossa pequena congregação aqui, Deus também tem nos abençoado de uma maneira excelente, né? Sou esposo da Daniela e tenho 4 rapazes, né? Júnior, Pedro, Davi e o Caleb. Daqui a pouquinho meu menino mais velho vai dar uma chegadinha aqui para dar um alôzinho para nós também. E eu agradeço muito o carinho de todos aí do Cape, que sempre tiveram comigo aí, da igreja do pastor Marcelo, do pastor Azali, sempre foram muito queridos comigo, que isso nos levou a nos conhecer, né? E a podermos estar juntos aí, viu? Mas a gente tem aqui, servindo o reino de Deus, fazendo aquilo que nós podemos aí para agradar o coração do nosso Pai. Amém, glória a Deus. Tá. Glória a Deus, né? Pastor, o senhor é como a gente costuma falar quando são assim, amigos mais chegados que irmãos, né? Já é de casa, né? A IPR tem um carinho muito grande aqui em Cape Cod pelo senhor, e todas as vezes que se anuncia Pastor Sacramento está vindo, a festa, porque com certeza nós sabemos que vai ser um momento muito agradável. E estamos contando o tempo para que a gente possa estar junto de novo. Mas enquanto a gente não pode estar junto na Igreja IPR, nós vamos trazer hoje palavra de vida, pastor, porque 2020 foi um ano muito difícil. E não foi um ano difícil para o Brasil ou para os Estados Unidos, foi uma coisa mundial que chamou a atenção de muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, pastor, surpreendeu muito, porque em vez disso despertar as pessoas a querer mais Deus, a organizar mais a sua vida,
muitos divórcios, muitas pessoas desigrejadas, não estando na presença do Senhor, e muitas pessoas entupindo seus corações de muito lixo. A gente ouve dizer que há pessoas que estão igual o caminhão de lixo, né? Não tem nada que salve dentro do coração. E, infelizmente, com isso, a gente acaba transportando isso para a vida de outras pessoas. E eu queria convidar o senhor para a gente acompanhar um vídeo e a gente ir conversando sobre esse vídeo, porque ele trata muito a respeito disso, né, Cláudio? Isso mesmo, né? E como o senhor analisa, então, né, diante do que a Tati falou, né, o sentimento das pessoas nos dias atuais, né, em 2021, pastor, diante de tudo que está ocorrendo e até a gente vendo esse vídeo, as pessoas que querem muitas das vezes destilar, né, aquilo que ela sente, de repente, de raiva, de ódio, de rancor em outras pessoas, até de uma forma de querer descarregar esse sentimento. É muito complicado, realmente 2020, agora início de 2021, com tudo que nós vivemos nesse último ano aí, foi muito complicada, o ser humano ficou mais difícil de lidar com ele, né? Principalmente para a gente que está pastoreando, gente que está à frente do ministério, a gente percebe que o ser humano está muito mais difícil de lidar com ele, porque ele está descontando as suas frustrações em outras pessoas e até mesmo em situações que são totalmente absurdas, né? E isso tem sido muito difícil. Para nós, Igreja do Senhor, não está muito fácil, não. Para quem está liderando, para quem está pastoreando. Eu disse isso numa reunião agora, essa semana, aqui em São Paulo, para alguns pastores, que o ser humano aqui está muito abalado emocionalmente. Né? As pessoas estão muito abaladas emocionalmente. E isso está gerando uma série de problemas. Né? Com certeza, essa pandemia atingiu várias áreas, atingiu várias pessoas, de várias formas, de várias maneiras, mas uma sequela muito grande que vai ficar de tudo isso é realmente um ser humano mais fragilizado, mais egoísta, mais amante de si mesmo, descontando nos outros os seus problemas. E aí a gente precisa recorrer à fé, recorrer à palavra de Deus, porque só Cristo mesmo para mudar esse tipo de comportamento, né? A gente está vendo sendo injetado muito medo, né, pastor? Toda a área, assim, você vê as pessoas... Eu estou com medo, eu estou com receio, elas estão sem esperança, né? E o senhor falando aí que até no gabinete está difícil, né? A gente sempre soube que lidar com gente é difícil. E após essa pandemia, com certeza, isso se agravou, vamos dizer assim, né? As pessoas estão extremamente fragilizadas, né? Todo mundo que a gente atende geralmente traz consigo uma dor, uma angústia, até porque foram muitas percas, né? Percas de entes queridos. Então isso deixou o ser humano muito mais fragilizado. E o mundo um pouco mais difícil, né? Porque a destabilização financeira também fez com que o ser humano reagisse de uma forma abrupta, né, de uma forma severa, principalmente aqui em São Paulo a gente vê muito isso aqui, né, as pessoas aqui estão mais violentas, mais desagradáveis, por causa do estresse financeiro, o estresse econômico que causou em meio a uma sociedade diante dessa pandemia, e também essa dificuldade que eu falei, muita gente perdendo, muita gente, então é muito complicado, né, muito complicado realmente. Pastor, o que mudou em relação a igreja está de portas abertas, né? Principalmente no caso São Paulo, que a gente observa aí o epicentro, né, diante de tantas coisas, principalmente o movimento político abre, não fecha, né, sobe a tensão, diminui a tensão, né? Como o senhor, como pastor, tem lidado com essa questão, principalmente da igreja, estar de portas abertas e receber essas pessoas, muitas delas até mesmo que ainda não conhecem a Cristo ou que vão para a igreja em busca de uma resposta? Gente, nós estamos vivendo dois fenômenos aqui, né? O primeiro, acontece o quê? A igreja passou pelo pior momento na sua história aqui em São Paulo, né? Falando de São Paulo. Mundo a gente sabe também, país também, mas aqui em São Paulo é muito complicado, porque as igrejas, de primeiro momento, tiveram que fechar as suas portas. E igreja fechada é a mesma coisa de um hospital fechado. As pessoas recorrem ao hospital para tratarem a saúde, o físico, e recorrem à igreja para tratarem o espiritual, para tratarem as almas. E a igreja fechada foi um caos, gente. A igreja ficou fechada aqui para nós 1 mês e meio, né? Ficamos de 18 de março, passamos o mês inteiro de abril fechado, eu mesmo reabri em maio novamente, né?
E quando eu reabri, eu senti logo os reflexos disso, né? As pessoas enfraquecidas, carentes, desanimadas, abatidas. Na verdade, a gente ainda não conseguiu trazer o povo de volta para a igreja 100%. Nós ainda estamos lutando para trazer o povo de volta para dentro da igreja, porque assim, os cultos online são muito importantes, gente. Graças a Deus, a tecnologia nos ajudou muito nesse período, mas ainda aquela conversa frente a frente, aquela conversa de gabinete, o povo estar dentro da igreja adorando a Deus, ainda é muito necessário, né? Aliás, é essencial na vida das pessoas, né? Então, a primeiro momento, nós sofremos bastante. Depois São Paulo começou, entrou na fase vermelha, vai para a fase amarela, vai para a fase laranja, volta para a fase vermelha. E os nossos governantes aqui em São Paulo estão muito confusos, né? Porque a pandemia também trouxe um cenário de uma guerra política muito grande, né? Entre governo estadual e governo federal. Mas graças a Deus, a Prefeitura de São Paulo, já desde 15 de abril do ano passado, determinou que igreja era algo essencial. Então nós podemos continuar funcionando com 30% das pessoas dentro do nosso templo. Não é o que nós queríamos, não é o que nós imaginávamos, mas pelo menos as portas da igreja continuam abertas, né? Então, assim, é muito complicado você ter que dividir o seu povo. Eu mesmo estou dividindo o meu povo em 3 cultos no final de semana para poder atender todo mundo, né? É muito complicado você ter 3 reuniões que tem que ser muito iguais, muito semelhantes para poder alcançar a todos. E para as pessoas também não tem sido fácil. Então, gente, esse cenário, ele é muito caótico, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus permitiu tudo isso, está debaixo da soberania de Deus, porque nós bem sabemos, mas tem algo muito importante em tudo isso. Nessa hora, e aí vem o segundo quadro que eu quero revelar a vocês, nós descobrimos quem é cristão e quem estava em cima de um muro pendendo para o não cristianismo. Porque quem era cristão resistiu, lutou, batalhou, continuou. É como vocês continuaram o trabalho, servindo ao Senhor, levando a palavra, levando a mensagem. Mas, infelizmente, gente, muitos desistiram. Muitos olharam para trás. Muitos abandonaram a fé. Muitos não voltaram mais para as suas igrejas. E isso é muito triste, viu? Isso é muito complicado de lidar. Mas à mercê de tudo que nós estamos enxergando também, nós tivemos o lado positivo de tudo isso, porque muita gente também tem vindo aos cultos agora, entregado as suas vidas a Jesus. Então, quer dizer, eu acredito, meus irmãos, que o dono da seara, o dono do campo, ele está lavrando, ele está trabalhando. E nós cremos que tanto a igreja vai sair fortificada de tudo isso, a igreja de Jesus na terra vai sair fortificada de tudo isso, como também muitas e muitas almas se renderão aos pés do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nós estamos conversando com o pastor José Roberto Sacramento, você que está chegando aqui agora na Rádio New Life Web, também na Rádio Teresópolis AM 1510, você que acompanha a gente aqui pela TV, pastor José Roberto Sacramento é de São Paulo, está batendo um papo aqui com a gente, fica com a gente até o final, que com certeza tem uma palavra de vida para você nesse tempo, e é algo que com certeza do coração de Deus para a sua vida. Então fique com a gente, tá certo? Se inscreva aqui também no nosso canal New Life Web no YouTube. Tati. Pastor, esse depoimento que o senhor está dando em questão de esperar que as pessoas retornassem à casa do Pai é algo que a gente está ouvindo todos os pastores falando. A gente tem visto, assim, que todos esperavam que ia ter um avivamento, que ia ser algo assim. Porque quando nós olhamos o tempo agora e tudo que tem ocorrido, o que a gente pensa? Mateus 24, o papai está voltando. E aí, em vez do povo correr para papai, o povo, não, eu não vou para a igreja porque cadê o vírus? Porém, vão para o shopping, tem uma vida normal de outras coisas. E aí, pastor? É muito complicado, né? Realmente o cenário mundial, quando se trata de igreja, é o mesmo, né? Eu bato na tecla desde maio do ano passado, não há lugar mais seguro que a igreja. A igreja é um lugar seguro. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos sanitizando a igreja 5 vezes por semana. A cada reunião nossa tem uma sanitização, livrando a igreja de bactérias, etc., e do vírus, né? Álcool em gel, máscara, distanciamento. A igreja tem que tomar todos os cuidados necessários, né? Mas muita gente insiste em dizer que a igreja não é segura. Aí eu olho para o transporte público em São Paulo, meu Deus do céu. Você olha para os shoppings, você diz, meu Deus do céu. Você olha... É verdade, você olha para as aglomerações que estão acontecendo, por exemplo, as igrejas não são seguras, né? As igrejas isso e aquilo, eu não vou na igreja porque eu estou com medo do vírus, né? Mas a pessoa aqui, eu sei que vocês aí nos Estados Unidos não têm essa dificuldade, mas quem está nos ouvindo pelo Brasil sabe do que eu vou falar. Se você for numa Caixa Econômica aqui em São Paulo, é um absurdo de aglomeração.
Se você for num Bradesco, no Itaú aqui, é um absurdo. Essa semana eu tive que ir à Caixa Econômica, eu fiquei 2 horas e tinha uma multidão de gente lá. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas deixaram a sinceridade e com toda a liberdade e respeito dizer assim, muita gente vivendo uma hipocrisia, né? A igreja não é segura, não retornaram para ela. Porém, estão levando as suas vidas normalmente, participando de coisas muito piores do que a igreja. Então, isso é um sinal de Deus para nós. Olha, Tati, você estava falando aí, e é verdade. Deixa eu lhe dizer, não desista, está chegando um grande avivamento. É que primeiro, antes de um grande avivamento, se nós observarmos a história dos grandes avivamentos da humanidade pelo mundo que Deus fez, antes de um grande avivamento, papai foi lá e deu uma sacudida na figueira. Ele foi lá e botou a casa em ordem primeiro. Ele foi lá e disse, não, é com esses aqui que eu vou começar um grande avivamento. Então eu estou crendo, meus irmãos, tem um grande avivamento chegando para a igreja de Jesus, e esse avivamento vai ser tremendo, vai arrebanhar muitas almas, e nós vamos ver muitas coisas sobrenaturais de Deus acontecendo. É só nós permanecermos. A Bíblia diz o quê? Aquele que permanecer até o fim, esse será vitorioso. Então nós cremos, vamos permanecer, vamos continuar lutando, vamos continuar guerreando, vamos continuar batalhando, porque Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor, eu não posso deixar de falar, né, disso que a gente está vivendo, porque nós estamos assim, nessa semana que seria, né, entre aspas, a semana do carnaval. Pois é. Nós tivemos um carnaval aí 2019, se não me falha a memória, com aquela cena lamentável, né, que eles já vinham antes protagonizando algumas cenas bem tristes quanto ao cristianismo no modo geral, né? E aquela cena lá do último carnaval, realmente na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, aquilo realmente chamou a atenção, e hoje a gente observa, né, que não precisou nem a gente ficar nervoso, falar, né? E as coisas aconteceram do jeito que o papai permitiu. Não vou nem falar assim que Deus fez, que eles vão falar assim, olha, o discurso de ódio. Não, mas que o papai permitiu, que os camaradas plantaram. O senhor concorda ou não? Concordo plenamente. Eu acredito o seguinte, não é discurso de ódio, nada disso. Há uma linha tênue, né? Há um limite. E esse pessoal cruzou esse limite. Eu acho que já no Brasil há muito tempo, porque você pode ter o seu carnaval, né, segundo a sociedade, segundo o mundo, mas sem mexer em questões tão sérias que são as questões religiosas, né? E já há algum tempo aqui no Brasil vem acontecendo isso. Rio de Janeiro, ano passado, foi palco, foi 2020, ainda eles tiveram carnaval, né? Rio de Janeiro foi palco de um dos momentos mais tristes na história para nós cristãos, e falando de nós cristãos, os católicos, todos que professam a fé cristã, né? Em ver o nosso Jesus ser arrastado por uma avenida pelo diabo e sendo vencido por ele, né? É um verdadeiro absurdo, gente. É claro que isso no mundo espiritual tem um peso muito grande. Não é um discurso de ódio, não é nada disso. Mas é lógico que isso no mundo espiritual tem um peso muito grande e a conta chega. A Bíblia diz o quê? Aquilo que o ser humano planta, isso ele colhe. Então, plantou-se muito essa noção porque as pessoas abandonaram conceitos muito sérios, princípios muito importantes da fé de muita gente sendo vituperiado em São Paulo, sendo achancalhado aqui em São Paulo, e agora estão pagando preço por isso, né? Não há como a gente não dizer, viu? Muita gente tem medo de dizer isso, mas eu tenho orado, tenho falado com Deus e conversado com muita gente aqui em São Paulo também. Não tem como a gente dizer, está no controle de Deus absoluto, coronavírus, Covid-19, está no controle de Deus. Deus está no controle desse negócio. Amém, amém. Ato permissível do Pai, né? Agora, não tem carnaval em São Paulo, graças a Deus. No Rio de Janeiro também não tem carnaval. Eu estava brincando na quinta-feira com o meu povo, não vai ter carnaval, mas nós vamos estar na igreja, né? Hoje eu começo aqui em São Paulo, 24 horas de oração sem parar, né? O povo vai orar 24 horas. Agora começa hoje 8 horas da noite, vai até amanhã 8 horas da noite. Então, louvado seja Deus, que todo ano nós temos uma luta muito grande contra a festa da carne. Esse ano nós vamos ter festa do Espírito. O povo orando, buscando a presença de Deus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Tati? Pastor, a gente viu, em meio a isso tudo, muitas famílias que se desfizeram, muitos divórcios. Porém, quando eu olho para a sua família, vou citar a sua família, eu vi união, unidade, porque em meio a uma turbulência, surgiu meio que um momento de adoração na internet, onde vidas foram edificadas através de algo que eu não tinha acompanhado ainda.
Fala um pouquinho desse momento, senhor, sua família, ao mesmo tempo essa questão de tantas pessoas que moravam na mesma casa há muito tempo, porém, quando ficaram juntas, acabou tudo? Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A psicologia vai ter que aprender muita coisa com tudo isso que o pessoal viveu, né? Com Eu certeza. brinco, eu tenho alguns psicólogos na igreja, eu brinco com eles, eu falo, vocês estão meio perdidos agora, né, gente? Porque o comportamento do ser humano diante da pandemia foi uma coisa nunca vista antes, né? Realmente, você falou uma coisa muito séria. Muitos casamentos se desfizeram, né? Muitas famílias se desfizeram. Parece que a proximidade, o contato, que a gente já vinha vivendo isso, casamentos muito superficiais, casamentos que não tinham relacionamento. A gente, como pastor, estava lidando com isso há muito tempo, né? A esposa e o esposo mal se viam, né? Um chegava, o outro saía, e não tinham mais convivência familiar, não tinham mais relacionamento familiar. Eu sempre tive muito preocupado com essa questão na igreja e promovi diversos eventos aqui no Brasil e falei em diversos eventos aqui também, em várias regiões aqui, sobre isso, sobre a superficialidade do casamento. As pessoas estavam distanciadas e não estavam percebendo. Às vezes dividindo a mesma cama para dormir de noite, ou até mesmo por contato físico, mas não estavam se relacionando como deveriam, não estavam tendo um casamento solidificado, abençoado por Deus, enraizado pelo Senhor. E nessa pandemia nós observamos muito isso, né? Muitas famílias se desfizeram. Eu tenho um irmão aqui na igreja que trabalha no fórum, ele diz, pastor, o índice de divórcio em São Paulo aumentou 78%. Uau! E 78% de São Paulo, o índice de divórcio, né? Ele é conciliador aqui no fórum em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo. E ele estava me dizendo, em contrapartida a isso, os casamentos regrediram, as pessoas deram estagnado, não casaram, né? Não pode fazer festa, não pode ter nada, as pessoas deixaram de casar. Aí você percebe que vai ter o homem, vai ter a mulher dentro de casa, os filhos dentro de casa, 24 horas convivendo junto. Mesmo aqueles que estão trabalhando no home office agora, tem que conviver com todo mundo dentro de casa. Aquelas questões que não eram resolvidas pelo silêncio, né? Um não falava com o outro porque não se via, um não falava com o outro porque o tempo era curto. Agora, essas coisas, esses problemas que para muitos se achavam menores, mas que eram tão importantes, afloraram. Então, os casamentos entraram em crise, os casamentos entraram em dificuldades, as pessoas entraram em dificuldades. Eu falo para vocês que eu atendi diversos casais durante o período da pandemia, dando aconselhamento pastoral, orientando, falando, gente, calma, não é assim, vamos por aqui, tomem cuidado, vamos buscar o Senhor, vocês não estão percebendo o que está acontecendo. Mas o que eu mais vi foi isso. Pequenos problemas que ficavam no cotidiano, esquecidos pela falta de tempo ou pela falta do relacionamento, afloraram nesse período. Então, a gente teve que ter esses ajustezinhos. Aqui em casa, graças a Deus, eu e a Daniela, nós passamos 24 horas do tempo juntos, né? Nós trabalhamos juntos, porque além de pastor, a gente trabalha também. Então, assim, a gente trabalha junto, a gente vive junto, a gente anda junto. Então, nós não tivemos muita dificuldade com isso, né? Porque a vida da gente já sempre foi junto, um do lado do outro, fazendo tudo a todo tempo, né? E nós percebemos a dificuldade das pessoas em serem ministradas somente pelos cultos online. Então, eu disse para ela assim, vamos fazer uma live nossa, uma live da nossa casa, uma live da nossa família, né? Aí eu trouxe meus meninos, conversei com eles, e graças a Deus aqui em casa a gente teve muita unidade quando se trata de fé, de cristianismo, de igreja. Os meninos toparam e graças a Deus nós tivemos aí meses fazendo a live da família, alcançando muita gente, muitos lares, muitas famílias, edificando muita gente, porque assim, nessa hora, irmãos, é claro, né, que nós buscamos sempre fazer para o Senhor e é sempre para o Senhor. Mas nós precisamos ser exemplo para algumas pessoas, né? E nós estamos vivendo num tempo que está faltando tanto exemplo bom, está faltando tanto exemplo que mude a vida de pessoas, que pessoas possam se espelhar. Eu fico lá nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim, sede meus imitadores como de Cristo eu sou. Eu julgo isso tão importante. E eu procurei junto a minha casa, minha esposa, meus filhos, sermos exemplo para muita gente. Exemplo de quê? De dizer assim, ó, dá certo, funciona, resista, Deus vai abençoar, Deus vai dar graça. Eu sempre digo isso para os meus meninos. Obviamente, gente, nós passamos aí praticamente 9 meses fazendo lives, né? Segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. Tinha dia que a menina falava, pai, hoje nós estamos cansados, pai, hoje não está fácil. E eu sempre disse a eles, falei, gente, tem gente nos aguardando, tem gente nos esperando. E eles automaticamente levantavam, vinham rapidinho, pegavam violão, vinham trabalhar, porque a gente entende isso. Gente, ó, num mundo em que tantos comportamentos ruins estão tão visíveis a todo tempo, tem que ter gente fazendo coisa boa para ser exemplo bom também. Para mostrar para essas pessoas que não acabou, a vida não acabou.
A vida Uhum. continua e é possível ser feliz em família. É Amém. possível ter uma casa que sirva ao Senhor. É possível ter filhos e um casamento que exalte e glorifique o nome de Jesus. Amém, Mas o amém. segredo é esse, né, pastor? Um casamento a 3. É Um verdade. casal e papai junto. Exatamente. É Deus e o casal, senão não funciona, senão não dá certo. Precisa de Deus. Deus precisa ser o nosso grande ajudador. Amém. Pastor, o senhor falou desse momento, né, das lives, né? A gente observa a mudança hoje, né? A tecnologia, né? Antes nós tínhamos o rádio, depois a televisão, agora a internet, né? Com um alcance muito grande, muito grande. Fala dessa importância de... Hoje a gente entende, por exemplo, Facebook, Instagram, o YouTube como se fosse uma praça pública, porque antes se fazia o culto na praça, e hoje a gente tem essa praça online. Como o senhor analisa, né? E como o senhor acha que as igrejas, pastores devem aproveitar esse momento também desse espaço? Olha, lá atrás, quando nós tínhamos a oportunidade de estar na televisão, o pessoal recusou, né? Alguns chegaram a dizer que a televisão é do diabo. A televisão é do diabo, e deixamos a oportunidade passar lá atrás. Na Uhum. verdade, era para nós, evangélicos, estarmos nas grandes televisões desse país, e deixamos a oportunidade passar lá atrás. Com o advento da internet, ficamos atrasados também, principalmente aqui no Brasil. Eu louvo a Deus porque todas as minhas idas aí nos Estados Unidos, junto com o pastor Marcelo é um homem muito sábio, muito inteligente, o Marcelo sempre me orientou bastante, né? E antes mesmo da pandemia, eu já tinha as transmissões dos meus cultos aqui, porque eu aprendi com ele aí. Eu vi ele fazendo aí, e ele me ajudou, doou equipamentos para minha igreja. Marcelo, não tenho palavras para agradecer. E nós começamos esse processo aqui. E no início, muita gente dizia assim para mim: mas para que é isso aí? Não sei o quê. Pastor, não sei o quê. Quantos questionamentos eu não tive, né? Investir nisso aqui era uma dificuldade, porque o povo ainda tinha uma visão muito pequena, muito pouca sobre isso, né? Foi o novo para a igreja, pastor? Foi um novo, assim? Não, totalmente, totalmente. Eu lembro até hoje que quando comecei a fazer as transmissões, a gente foi até alvo de crítica sobre isso aqui no Brasil. Quando as pessoas acordaram para isso, e o que eu estou querendo dizer é isso, que graças a Deus nós despertamos um pouco antes. Então, quando a pandemia veio, nós já tínhamos o equipamento, nós já sabíamos como fazer, nós já tínhamos uma noção de como fazer. E aí a gente percebeu que muitos colegas, né, sofreram e ainda estão sofrendo porque abdicaram dessa praça, como você disse, né? Abdicaram de olhar para a internet, porque infelizmente, gente, quando a pessoa tem uma visão apequenada, ela só consegue ver o que é ruim, ela não consegue ver o que é bom. Gente, olha o que nós estamos fazendo aqui agora. Olha quantas milhares de pessoas não vão ouvir essa palavra, quantas milhares de pessoas não vão se identificar conosco agora. E graças a Deus, a nossa igreja aqui em São Paulo e alguns colegas nossos aqui também despertaram para isso, e estamos crescendo, estamos evoluindo nesse sentido. Temos que estar na internet, temos que abrir espaço, abrir fronteiras, chegar mais longe. É muito importante. Agora mesmo aqui na igreja, com toda essa dificuldade, a gente fez investimentos aqui na área de mídia da igreja para melhorar a nossa transmissão, para melhorar as nossas plataformas. Aqui nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos ampliando a nossa visão dentro da internet, porque a gente entende a necessidade. E, na verdade, é como eu disse para vocês, nós estamos atrasados, nós estamos chegando atrasados, já tínhamos que ter chegado antes, nós tínhamos que ter evoluído antes nessa área, porque ela hoje vai ser o grande porta-voz do evangelho, hein, gente? Escutem aí, vai ser o grande porta-voz do evangelho, é a internet, e nós precisamos trabalhar com ela, né? Precisamos trabalhar com as plataformas, elas são de essencial importância às igrejas. Pastor que não viu isso ainda, morreu. É por isso que, de vez em quando, eu ouço os colegas falando aqui, nossa, olha que dificuldade. Tinha pastor nosso que não tinha nem internet na igreja. Ele não tinha, teve que correr, contratar, colocar, comprar câmera. Me ligaram, Zé Roberto, que câmera que eu compro? O que eu faço? Estou desesperado, me ajuda. Porque não tinham se atentado ainda para essa necessidade. Então, agora, nesse momento, as pessoas ainda estão entrando aqui no Brasil numa fase adaptativa sobre isso, né? Mas eu espero, viu, meus irmãos, em nome de Jesus, que esse despertamento alcance todos e que nós cresçamos bastante na internet para abranger um bom espaço e levar muita coisa boa para muita gente.
Amém, amém, glória a Deus. Bom, você está ouvindo o pastor José Roberto Sacramento, lá de São Paulo, batendo papo com a gente hoje aqui no nosso programa Palavra de Vida, aqui na rádio New Life Web, aqui também no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio. Você que está acompanhando a gente na TV, TV Canal 11, em Teresópolis, o nosso muito obrigado. E também você que acompanha a gente na Rádio Teresópolis AM 1510. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Pastor, eu falo muito do rádio porque eu comecei no rádio a minha trajetória, né? Então, quando eu falo principalmente da Rádio Teresópolis, é a segunda rádio mais antiga do estado do Rio de Janeiro. À frente dela só está a Rádio Globo. Então, assim, para mim é uma honra muito grande poder estar voltando a essa casa com o programa Palavra de Vida, porque lá foi a minha escola, foi onde eu aprendi, assim, tudo o que eu tenho. Então, eu gostaria de compartilhar isso com o senhor e falar também, aproveitar, né? Seria a Tati fazer a pergunta dela aqui agora, mas vou pegar esse gancho aqui, porque hoje o rádio ele se adapta às questões da internet e teremos ainda a internet do futuro, que é 5G. Então, nós vamos chegar, né? O senhor com a igreja online vai chegar em lugares, por exemplo, na África, que a internet é, né, fraca, em outros lugares assim, com uma força muito grande. Então, fica a dica aí para os pastores que nos estiverem acompanhando para que possam se adaptar realmente, se preparar para frente. Não é o resultado para agora, Tem que né? se reciclar, né? Não, eles têm que se prepararem, né? Essa semana mesmo a gente estava falando na África. Eu dei uma palavrinha para os pastores da África lá, amigos que nós temos lá, que a gente tem acompanhado de perto, e tem sido um veículo muito grande de bênção para muita gente. Tem que se adaptar, não tem jeito, gente. Ou faz isso ou vai ficar para trás, vai morrer, não vai conseguir prosperar. Precisa abrir os olhos para essa questão. Eu fiz rádio muito tempo também aqui em São Paulo, né? Meu pastor tinha uma visão muito grande. A gente fez rádio muito tempo em São Paulo. E sempre foi, eu amei, sempre amei fazer rádio. Rádio é fantástico, né? Acho que a interatividade que a gente tem sem se ver, agora podendo se ver, mas sem se ver, é fantástico, né? É fantástico. Isso era muito bom. É muito legal. Agora, e hoje, pastor, Dia Mundial do Rádio eu tenho aqui. Pois é, verdade. Eu estava falando com os meus amigos na Inglaterra semana passada, e eu estava dizendo justamente isso para eles. Eles estavam dizendo para mim, pastor, como está difícil aqui, porque a Inglaterra entrou em lockdown novamente, o país fechou novamente, que é uma situação difícil. E eu passei a deixar algumas ministrações para eles aí, só passando, deixando um videozinho, um áudio, um culto nosso. E eles começaram a mandar mensagem para mim, pastor, obrigado, o senhor não tem ideia, tem chegado aqui, nós louvamos a Deus. E como tem sido importante esse veículo aí, eu quero que Deus continue te usando aí, que a rádio avance. E que bom que você está lá dentro do Rio de Janeiro. Boa. O senhor já esteve no Rio, pastor? Já estive pregando algumas vezes lá no Rio já. Eu gosto bastante do Rio de Janeiro. Preguei algumas vezes lá no Rio, foi muito bom, um lugar maravilhoso, terra abençoada por Deus. Amém. Amém. E aí, pastor, com isso tudo, com essa tecnologia, né, nós podemos observar que a palavra do Senhor está chegando nos 4 cantos. E eu tenho acompanhado algumas pessoas falando, nós vamos passar tribulação, nós não vamos. E o que nós aprendemos, né, junto com os nossos pastores, é que se vamos ou não, o importante é estar preparado com a vida no altar. Porque isso não importa, o importa é estar do jeito que papai quer, para a hora que ele vir, né, a gente esteja preparado. E aí a gente vê a palavra sendo pregada em vários lugares, algumas pessoas falando, alguns pastores falando muito de política, do que está para acontecer, mas eu vejo um número de pastores também com aquela preocupação de levar a palavra de Deus, a fortalecer a fé das pessoas, como nunca. Pastores que estão postando vídeos todos os dias com palavra de vida. Fala um pouquinho dessa possibilidade de trazer esperança em dias tão difíceis, internet, estar junto das pessoas. Porque já falamos tanto de pessoas desacreditadas, né? Mas como contribuir nesses dias? Qual a orientação que o senhor pode dar? Olha, eu tenho pensado bastante sobre isso também. Eu concordo com os pastores quando eles dizem o importante é nós estarmos prontos, né? Qual o momento, qual o instante, a Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos. Então a gente precisa estar preparado para esse encontro com o nosso Deus. Mas eu acredito, a priori, que
o que Deus quer mesmo é dar uma sacudida na sua igreja para fazer com que um novo tempo aconteça na história da igreja no mundo. Então é isso que Deus está fazendo, despertando muito, levantando muita gente para fazer uma grande obra, para ter um despertamento espiritual muito grande pelo mundo, porque querendo ou não, nós temos uma noção de que a igreja de Jesus estava um tanto acomodada, né? A igreja de Jesus estava um tanto satisfeita demais com o que ela estava vivendo, e o Senhor veio e nos trouxe esse momento difícil para nós despertarmos, para nós acordarmos, para nós voltarmos às raízes, para nós voltarmos até mesmo ao Evangelho, gente, para a gente correr de volta para a Bíblia, correr de volta para... Porque o pessoal estava vivendo uma utopia, coisas absurdas quando se fala de fé, né? Agora, você disse uma coisa muito importante, que eu tenho prezado muito aqui nesses dias, em algumas lives minhas eu até falei. A internet tem que ser um veículo de propagação do reino, de unidade, de fé, de esperança, de paz. As mensagens que devem ser divulgadas através desses veículos têm que ser essas, que alcance o ser humano, que alcance a necessidade do ser humano, que eles sejam libertos, alcançados pelo poder da fé em Cristo Jesus, né? Aqui no Brasil, teve um movimento que, infelizmente, alguns pastores aproveitaram a internet para ficar debatendo assuntos que não levam ninguém a lugar nenhum, né? Por exemplo, no nosso caso, que somos presbiterianos, eu estou vendo muita gente debatendo presbiterianismo, muita gente calvinismo, arminianismo. Gente, o que isso importa na vida das pessoas? O que isso muda na vida das pessoas? A gente vê outros líderes, outros ícones aqui no Brasil, de nome, de renome, perdendo seu tempo para falar mal de outras igrejas. Perdendo seu tempo para falar, porque aquela igreja tem dança, porque aquela igreja é isso, porque aquela igreja é aquilo, porque aquele lá... Irmãos, é perca de tempo, é perca de espaço, é perca de oportunidade. Precisa parar com esse negócio. Eu sempre brinco quando falo de nós presbiterianos que Calvino e Lutero morreram brigados. 600 anos depois, o povo ainda está brigando por fazer esse negócio. Gente, o que é importante é o evangelho, é a fé, é Jesus, é ir morar no céu. Meus irmãos, a gente precisa parar com esse negócio de que eu tô certo, o outro tá errado. A gente tem que parar com esse negócio, tem que servir Jesus, a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que levar a palavra. E as pessoas aqui no Brasil, durante muito tempo, eu vi isso na internet e até hoje. E sabe o que acontece, gente? A mesma polarização que está na política vem para dentro das igrejas. É a mesma polarização dentro das igrejas. Aí as pessoas ficam batendo de frente com seus pastores ao invés de ajudarem os seus pastores. Ficam discutindo teologia com os seus pastores ao invés de estenderem a mão e dizer, eis-me aqui, o que vocês estão precisando da gente? O que é que eu posso fazer nesse momento tão difícil? E as pessoas estão querendo discutir questões ínfimas, que não ajudam ninguém, que não salvam ninguém, que não libertam ninguém, e levam para dentro da igreja uma polarização que não faz sentido, dividem o povo. E a igreja agora, nesse momento, não é lugar de opiniões, é lugar de adoração. Pelo amor de Deus, não é hora de a gente ficar, eu tenho essa opinião, o outro, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Eu até brinquei com meus líderes esse dia, falei, sabe o que está acontecendo? Vamos tomar bastante cuidado, porque hoje está tendo muito achólogo, não tem teólogo, tem achólogo, que ouve uma palavra aqui, ouve uma palavra ali, ouve outra palavra lá, e ele já cria uma doutrina em torno daquilo, e ele esquece, às vezes, de respeitar o líder dele, o líder que está trabalhando com ele, o líder que ama ele, o líder que cuidou dele, o líder que zelou por ele. Meus irmãos, e então a internet tem que ser um veículo para levar a palavra, levar esperança, levar amor, levar Cristo, levar o evangelho genuíno, não um lugar de debate. Para que esse debate, gente? Você perde tempo agora. O bom é isso aqui que nós estamos falando, é do comportamento do ser humano, é da ajuda que a gente quer dar, é de levar uma palavra de cura para essas pessoas, de libertação para essas pessoas. Agora, discutir teologia, debater quem está certo e quem está errado, isso a gente deixa para quem pode. Sabe quem é que pode? Aquele que está sentado no trono. É ele que vai julgar tudo lá. Lá naquele dia ele vai julgar todas as coisas. Por enquanto, vamos nos unir, vamos trabalhar, vamos fazer uma coisa que eu disse até para os amigos pastores, vamos nos admirar, irmãos. Vamos olhar uns para os outros e dizer, meu querido, levanta a tua cabeça aí, levanta o teu povo aí, ergue a tua fronte, porque o Senhor vai te dar a vitória. Olha, enquanto membros de igrejas, me perdoem, gente, enquanto membros de igrejas com teologia, com calvinismo, com arminianismo, tem pastor nosso aqui no Brasil lutando para pagar uma conta de luz, lutando para manter as portas da igreja abertas, lutando para se sustentarem, lutando para manterem os seus salários, e eu não vejo muita gente preocupada com isso, não. Estão preocupados em debater teologia, gastando tempo com isso, levando para a internet debates exaustos, cansativos, que não levam ninguém a lugar nenhum. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu abro a internet
e eu entro no programa, como eu acompanho alguns aqui no Brasil, né? Até de colegas nossos mesmo, e eu ouço uma palavra de Deus. Aleluia! Eu ouço uma mensagem de fé que me edifica. Igual essa semana eu estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio, ele estava deixando uma palavra para os pastores dizendo: não desistam, levantem a cabeça, continuem em frente, esse momento vai passar, Deus vai nos sustentar. Ah, irmãos, é o bálsamo que entra no coração da gente, né? É a alegria do Senhor que chega até o coração da gente. E isso é muito importante. Eu não sei um lema aqui em São Miguel, a gente não discute teologia aqui, não. Aqui a gente tem um lema, é florescer no deserto. Nós vamos florescer no deserto. E eu declaro isso aí, viu? Sobre a vida de vocês aí também, viu, Tati, Misael? Recebam esse nome de Jesus. Sobre todo o povo que estão ouvindo a gente, assistindo a gente agora, em nome de Jesus, floresçam no deserto. Não tem nada perdido. Tem uma grande obra de Deus começando na vida de cada um agora e nas suas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu agora, então, o senhor entrou nessa questão, né, do calvinismo, né, Oh, Deus. do luteranismo. Aí eu vou, então, aproveitar para poder mexer mais um pouquinho com o senhor, então, pastor. Sim. Eu senti um pouquinho de liberdade. Claro, fica à vontade. Direita e esquerda. Que briga que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né, e no mundo em relação a isso, né? E também, querendo ou não, com certeza alguns pastores devem ouvir isso. Não, sou de direita ou sou de esquerda? Como é que é o seu posicionamento? Ah, meu Deus. Como também, né? É porque assim, eu vejo assim, não sou direita e esquerda, sou a favor da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, assim, mas não quero a minha opinião, quero ouvir o senhor, uma orientação para quem está ouvindo a gente. Eu vou dizer algo muito sério para você. Quando se trata de política, eu tenho uma posição muito clara, nem de direita e nem de esquerda. A minha posição é os princípios do cristianismo serem respeitados. Amém. Então, eu acredito que um governo precisa respeitar os princípios do cristianismo, porque eles são o que sustentam uma sociedade. Família, casamento, filhos, pais. Aqui no Brasil, essa polarização, infelizmente, tem trazido muitos prejuízos, não só para quem é de direita, mas também para quem é de esquerda e vice-versa. Essa discussão ela não tem sido salutar aqui nesse país. Esse país foi governado 16 anos pela esquerda, gente. Esse país foi governado. E agora nós temos um presidente de direita. Talvez alguns digam assim, de extrema direita. Eu cumpro o meu papel. Eu oro por ele. Eu o abençoo. Amém. Eu abençoo a minha nação. É o que a Bíblia manda eu fazer. Como também nos 16 anos de governo esquerdista, eu orei por eles. Eu abençoei a vida deles, eu liberei sobre eles uma palavra de vitória. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande disso eu chegar na igreja e também levar essa polarização política para dentro da cabeça dos nossos irmãos, a ponto deles acharem que ser direita ou esquerda é que vai fazer alguma diferença na vida deles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem sustenta o reino é Cristo, não é a política, Amém. Nunca foi. Estado e religião, toda vez que se envolveram, que estiveram juntos, foi um prejuízo imenso para a religião. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. É só ler na história. É só observar a história. Toda vez que Estado e religião começaram a andar muito juntos, foi um problema muito grande para a religião. O cristianismo sofreu muito com a união de Estado e religião. Nós, quanto pastores, temos que ensinar o nosso povo a palavra de Deus. Eu tenho dito aos meus membros, sejam pessoas, seres pensantes. Tenham o pensamento de vocês. Tenham os conceitos de vocês. Não permita que ninguém guie vocês. Mas tenham os pensamentos de vocês. Aí eles perguntam para mim, quais são os pensamentos, pastor? Princípios que estejam relacionados à palavra de Deus. Se são princípios que estão relacionados à palavra de Deus, conseguem fazer a minha cabeça, conseguem fazer o meu pensamento e me fazem servir a cada dia mais ao Senhor. Então, assim, nessa questão de direita e esquerda, como eu disse para você, não sou de nenhum dos dois. Nesse momento, o Brasil é um país de direita, governado por um presidente de direita. Estou orando por ele, pedindo que Deus o abençoe, que Deus derrame sobre ele graça, misericórdia e bondade, que ele consiga conduzir essa nação. Eu, quanto pastor, tenho as minhas opiniões, e eu entendo que as minhas opiniões, como eu disse agora há pouco, as minhas opiniões, elas são individualizadas, são para cada um de nós, tá? Mas o corpo de Cristo deve servir a Cristo, porque o que mantém a igreja de pé é Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos orienta, né, que nós temos que orar pelos homens em eminência. E aqui nós criamos o costume que na oração em família nós sempre estamos intercedendo por eles. Inclusive a Sarinha, que vai fazer 5 aninhos, ela, quando a gente não ora, a gente botou uma linguagem mais fácil,
que é os homens da lei. Então, quando a gente acabou a oração, se quem orou não falou nos homens da lei, a Sari, a gente fala amém, ela, os homens da lei, porque nós nos sentimos nessa obrigação de orar, né, por essas pessoas. Daqui a pouco o filho do pastor também vai trazer uma palavra. E, pastor, agora eu quero falar sobre uma coisa que muitas pessoas não entendem quando muitos de nós falamos. A paz que excede todo entendimento em um tempo como esse. Como ter acesso a essa paz? A Bíblia diz assim, né? A minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá, né? A paz de Cristo que é permanente, que não é passageira, a paz de Cristo que reina nos nossos corações. É muito difícil. Só tem um caminho para chegar a ela, é Cristo, é Jesus. É se render aos pés da cruz de Cristo, é estar no altar do Senhor. Quanto mais perto de Deus, mais perto da paz. Quanto mais perto da servidão, mais perto da paz. Porque eu entendo a paz que Deus nos dá como um crente que está no meio de um grande vendaval. Ele pode estar no meio da maior tempestade que for, mas a segurança dele é saber que quem está conduzindo é Cristo, é o seu Deus. Então, é ter paz, mesmo na hora da dificuldade, somente em Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Nós temos sempre falado muito, né, nessa busca pela paz que excede todo entendimento. Nós temos sempre usado, né, o nome já diz, palavra de vida, a intenção de levar vida, né, às pessoas através da palavra de Deus, porque um dia, pastor, a gente conheceu esse Jesus e a gente não tinha entendimento do que era a paz que excede o entendimento. Até que um dia nós dissemos sim para ele. E há muitas pessoas que nos acompanham que estão lá quebrando a cabeça, que não conseguem adquirir essa paz. E vão continuar se não dizer sim para o rei entrar na vida deles, né? Tá mutado, pastor, o microfone. Não está saindo aqui, pastor. Só mexer alguma coisa aí. Bom, agora veio. Veio? Não. Pastor, Não. alô, tá baixinho agora, tá, gente? Melhorou. Foi. Aí, a Bíblia diz isso, para que nós cheguemos ao Senhor, todos que estavam cansados, sobrecarregados, que Ele nos aliviará, né? Eu acredito muito que se você quer um caminho que mude a sua vida, é Cristo, não existe outro. Eu acredito muito que não existe outra fonte de água viva que não seja Cristo, que não seja o seu amor. E eu quero dizer a essas pessoas que ainda não encontraram a Jesus, não percam mais o tempo da vida de vocês buscando paz aonde não tem. Não percam mais o tempo da vida de vocês gastando-se em algo que não vai trazer alegria e nem conforto para vocês. Corram aos pés de Jesus Cristo. Ele vai dar a paz que você precisa. Ele vai dar a força que você necessita. Ele vai alcançar o seu coração e vai te libertar de todo o mal. Eu encontrei Jesus com 10 anos. Eu era um menino da favela do Heliópolis, uma das maiores favelas desse país. Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. Eu dormia debaixo da cama, porque no bairro que eu morava, o tiroteio e mortes eram coisas muito frequentes. E um dia eu fiz uma aliança com esse Deus, e ele transformou a minha vida, ele mudou a minha história. Ele não só me livrou das mãos do diabo, ele não só me livrou dos laços da morte, como eu tive o privilégio de ser chamado para servir no seu reino. Aleluia. E eu quero dizer para você, não importa onde você esteja agora, ou o momento que você esteja passando, Cristo sempre tem uma porta aberta para você. Um novo tempo para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos conversando com o pastor José Roberto Sacramento, já chegando no finalzinho aqui do nosso programa, e agradecendo sempre a você o carinho e a sua audiência aqui na Rádio New Life Web, na Rádio Teresópolis, também na TV e também no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio. Finalzinho do programa, como todos já sabem, né, quando a gente recebe convidado, eu quero deixar o senhor, pastor, uma palavra de vida. Mas né? tem mais um convidado para entrar, né, pastor? Eu vou fazer o seguinte, estou com o meu rapaz aqui, eu vou pôr ele junto na conversa com a gente, ver se a gente canta um hino aí, nem que seja curtinho, a gente adora a Deus um minutinho, pode ser? Aí, para terminar, eu deixo um pedacinho da palavra de Deus aí para cada um de vocês aí, mas estou muito alegre, muito contente, muito feliz, eu amo muito vocês, viu, gente? Vocês têm feito um trabalho maravilhoso, viu? Eu vou trazer ele aqui pertinho agora, aqui. Dá um alôzinho aqui, Ju. Oi, gente. E aí, tudo bem? Senhor.
Pai do Senhor, tudo bem? Bem, graças a Deus. Ó, Paulista. Paulista. É, Tá certo. Eu vi, inclusive, uma foto de um palmeirense em frente à televisão, assim, né? Antes, né? Assim, Sofrendo um pouco. Tava Sofrendo sofrendo um pouco. Não, sofrendo não, de alegria, de felicidade. Muito bom, muito bom. Tá certo. Obrigado, é que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Você é um jovem que continue usando a sua vida. Grandes sonhos o Senhor tem sobre a sua vida para realizar. Por onde você passar, que você possa refletir a glória do Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Nós estamos dando treinamento para esse rapaz aí. Ele está no 2º ano aqui do Mackenzie, né? Está estudando teologia. Se Deus quiser, daqui a pouquinho é pastor aí, mais 2 anos aí, para estar com a gente na obra, no ministério. Né? Mas a gente louva a Deus, né? A gente agradece a Deus porque esses dias, no domingo à noite, eu fui passar a palavra para ele pregar na igreja à noite. Eu disse: não tem privilégio maior para um pai, né, do que a gente poder compartilhar o púlpito com um filho, né? Amém. Saber que a semente que a gente lançou, ela está frutificando em tempo abundante. Amém. Glória a Deus. Amém? O senhor só não falou o nome do filho, não, pastor? Que eu... É o mesmo. É o mesmo nome. Só que é Júnior. É o Junão, é igual o meu Junão aqui também. eu tô profetizando que o Junão também vai seguir para servir o papai. É, isso aí. Ô, glória. Eu falei com ele, o que você acha? Você vai ser pastor ou missionário? Não, mãe, missionário não, que missionário sofre muito. Aí para a obra, já para sofrer, não é para mim, não. Eu acho que é melhor ser pastor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho dito isso na igreja constantemente. Se não preparar a nova geração, eu estou falando agora da minha igreja, da minha denominação, Igreja Presbiteriana Renovada, o prognóstico é que daqui a 15 anos não tenhamos mais pastores. Vão ter muita dificuldade de formar pastores. E o que eu percebo, irmãos, é cada dia mais os nossos jovens não querem o ministério. E isso não é responsabilidade só deles, é responsabilidade dos pais. Porque muita gente, aquilo que eu disse para vocês agora há pouco, fica em discussões banais, tem a igreja como algo frustrante. Meus irmãos, a igreja é boa, a igreja é de Jesus. Nós temos que amá-la, nós temos que dedicar os nossos dias a ela. A gente sabe que não é fácil conviver com o ser humano, né? Nós discutimos tanto isso já aqui agora, na nossa conversa. O ser humano não é fácil, mas o reino de Deus vale a pena, a servidão ao Senhor. Então, vamos preparar essa meninada nova aí, essa nova geração, para ficar no lugar da gente, para fazer um trabalho excelente, maravilhoso aí para o reino de Deus. Amém. Amém. Eu vejo na sua preocupação a mesma que eu vejo aqui com o pastor Marcelo Prete, né? Ele sempre incentivando trabalhos com jovens, com os adolescentes, que hoje os adolescentes, né, infelizmente traz muitas preocupações, né? Porque tudo pode, e o adolescente muitas vezes não sabe lidar com o não. Então, ele sempre está orientando a igreja qual a importância de estar preparando realmente essa geração para ser uma geração que venha ter um impacto muito grande, né? Para mudar vidas, para transformar vidas, né? Amém. Amém. Pra eu falar? Agora é você, rapaz. Agora sou eu. É que eu tô do lado dele. Quando eu tô do lado dele, eu fico meio quietinho, assim. Sabe? Só aprendendo, né? Só escutando e aprendendo aqui. Mas é verdade. Graças a Deus, eu tenho trabalhado com os jovens da nossa igreja já faz uns 3 anos, né, pai? Sim. Uns 3 anos que eu tô trabalhando diretamente com a liderança e, graças a Deus, nós iniciamos nossos trabalhos com os jovens na semana passada. E nós tivemos um número muito bom de jovens, tanto com a gente quanto online. E foi algo fantástico. E é bom saber que temos muitos jovens interessados em ser missionários, serem pastores, levitas, né? Muita gente entrando mesmo de verdade para trabalhar no reino, né? Esse ano a gente começou com um projeto novo. O nome do grupo nosso dos jovens é GAGE, e a gente, que é Grupo de Apoio ao Jovem, e a gente criou esse ano o GAGE Voluntário, que é um grupo onde esses jovens vão ser voluntários da obra de Cristo, literalmente, que vão se dar para o reino, que vão se doar para o reino, né? Nosso primeiro projeto já é no sábado que vem, nós vamos distribuir marmitas aqui na Zona Leste de São Paulo, eu não lembro quanto que é a quantidade de marmitas, mas nós vamos distribuir, nós vamos ir para a rua, seguindo todo o protocolo que tem que ser seguido, né? Com máscara, tudo bonitinho, mas nós temos visto muitos mendigos, muitas pessoas na rua que estão passando fome, e o GAGE Voluntário já de cara pegou isso aí para fazer, e graças a Deus nós temos visto a mão de Deus sobre as nossas
nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Será o próximo convidado, tá bom, Júnior? A gente Amém, vai ter um papo qualquer hora muita dessa honra. aqui no New Life Web, tá bom? Com certeza, um prazer, será um prazer. Bom. É pra Mas cantar, pai? Vamos cantar? Vamos cantar uma Vamos canção louvar, rapidinho. vamos louvar então. Pelo menos um pedacinho. Pelo menos Vai um lá. pedacinho. Isso, vamos lá. Você que sabe. Eu que sei. Escolhe. Escolhe aí. É pra eu escolher, ele me coloca nessas assim. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, e aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Amém. Amém, povão? Amém, amém. Deus Glória é a Deus. maravilhoso, né? Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês aí de uma forma maravilhosa. Nós somos muito gratos por todo o carinho, todo o amor que vocês têm por nós. E dizer a todos, Cristo vive, Cristo reina. Amém. Quero deixar um pedacinho da palavra do nosso Deus, lá do Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora das tribulações. E ainda que a terra se mude, os montes se abalem, há um lugar em Deus para nós. Que essa palavra chegue no seu coração. Há uma chance para você. Mesmo diante da Covid, mesmo diante de dias difíceis, há uma esperança para você. E é Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus ama o ser humano. Ele nos criou para o louvor da sua glória. E em meio a uma sociedade, pessoas fazendo coisas tão ruins, que Deus levante muita gente fazendo coisa boa. Amém. Que Deus levante muita gente plantando esperança, semeando esperança. Eu desejo para vocês aí, meus amigos, continue plantando esperança no coração de muita gente. Continue levando fé a muitas famílias e a muitos lares. Porque a obra de Deus na vida de vocês apenas começou. Deus ainda vai fazer coisas muito grandes com vocês, tá bom? Beijão no coração de vocês. Um beijo nessa família linda, né? Amém. Que Deus possa estar continuando abençoando vocês a cada dia e que vocês não só sejam abençoados, mas continuem abençoando como vocês têm feito nesse trabalho tão bonito que tem edificado muitas vidas. A gente chora, sabe? Que tem abençoado tantas vidas, né? Porque realmente nós vivemos num tempo que nunca se precisou tanto de palavras de vida, de palavras de otimismo e de dizer para as pessoas que o rei está no barco, nós não estamos sozinhos, né? Verdade, verdade, gente. Nunca se precisou tanto de falar sobre isso. E vamos estar falando aí, assim que essas fronteiras abrirem aí, eu tô aí, hein? Falei, Essa Amém. glória! falei Casalho essa semana aí, quando abrir as fronteiras, eu e a Daniela estamos chegando aí para dar uns glória com vocês aí. Amém. E olha, gente, se cuidem, que Deus continue abençoando vocês aí, a casa de vocês, o lar de vocês. Amém. O Senhor continue derramando toda a sorte de bênção, é o nosso desejo a todos vocês aí, tá bom? Amém. Muito obrigado, pastor. E até a próxima, se Deus Forte quiser. abraço. Deus Quem sabe quiser. aqui no estúdio com a gente, tá Então, bom? vamos estar junto. Obrigado. Obrigado, pastor. Abraço, Beijo. irmão. Deus abençoe. Abençoe, gente. Obrigado. Viu? Tchau, tchau. Bye, bye. Bye. Bem, tchau. Legal, hein? Que Coisa programa boa, né? abençoado. Agora, Cláudio, sabe o que eu tô Amém. rindo? Deus faz uns mantos. Papai é tremendo, né? A gente mandou
um vídeo pro pastor, a gente conversou, nós vamos comentar do vídeo. Vamos falar disso, daquilo, Cadê o daquilo outro. vídeo, Klaus? Tá Pois bom. é, rapaz. Teve vídeo, sabe por quê? Porque o controle é dele. Amém. Amém. A honra dele, a majestade Amém, é dele. amém. Papai que conduz o programa. Glória a Deus. E as lágrimas estão até escorrendo, porque Glória é a Deus. sempre gratificante ver o cuidado de Deus com esse programa. Amém. E eu tenho certeza que você que está do outro lado estava precisando ouvir essa palavra de vida. Amém. Que seja um dia de mudança na sua história. O pastor deu aqui várias palavras para você mudar a sua história e ter acesso ao Pai. O preço já foi pago. E eu termino esse programa, é aquilo que a gente conversou outro dia sobre cada programa que a gente traz convidados, né? É sempre muito edificante. E eu tinha certeza que esse programa seria muito Amém. edificante. Glória a Deus por isso. Bom, então finalzinho, né? Finalzinho, tá na hora de ir embora. Tá na Foi hora, tá na rápido, hora. né? Rápido, rápido. Obrigado a você, o carinho, pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Querendo Deus. E lembre-se sempre, a família é tudo. Bye!